Bom dia, pessoal. Vamos começar então o nosso primeiro dia de aula. A gente já está fazendo a gravação. Essa gravação a gente vai tentar fazer a edição dela, mas já estamos dando início então a esse curso que a gente se propõe a fazer a fim de aprender mais da língua portuguesa. Duas coisas que eu gostaria de deixar explicar. A primeira delas é que esse curso é um curso bem, vamos dizer assim, básico. Nós vamos fazer um passar pelas disciplinas da língua portuguesa de uma maneira muito panorâmica. Justamente porque o nosso tempo ele é muito curto. A gente estudar a língua portuguesa com cuidado, com detalhe, a gente gastaria pelo menos um ano estudando língua portuguesa, se a gente quisesse estudar de maneira mais aprofundada. Então, aqui este curso é mais este panorama geral, para que os irmãos, tendo uma ideia geral do que é a língua portuguesa, quais são as disciplinas da língua portuguesa, os irmãos, então, possam ter quando quiserem estudar, já terem um norte a seguir. Então, é mais para servir de norte à igreja. O outro ponto que eu gostaria de falar é que a gente fez essas apostilas. As pessoas que me deram o nome falando que queriam as apostilas, eu já vou entregar para elas hoje. E aí, essa apostila é mais um material complementar. As aulas vão ser baseadas na apostila. Bom dia. Bom dia, bom dia. E essa apostila, então, vai ser um material complementar. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, entender mais o que foi falado na aula, e aí vocês vejam nessa apostila aqui. No final de cada aula, vai ter uma sugestão de leitura, que não é obrigatório vocês ler, livros e coisa do tipo, um só livro por capítulo, e alguns links de vídeos no YouTube. Como é uma apostila, vocês não vão conseguir entrar no link pela apostila, né? Mas eu mandei o PDF, o arquivo, para todo mundo, e no arquivo, no PDF, vocês conseguem acessar, então, esses links de vídeos que também complementam as aulas. E aí, eu já vou entregar aqui a apostila para os irmãos que me deram os nomes, e vocês já podem levar, então, para casa de vocês e ficar com elas. Não tem tanta necessidade de trazer nas aulas, porque como é mais para o complemento do estudo, é mais para que vocês estudem em casa, busquem aprender mais. E também para que vocês tenham o primeiro contato com a gramática. Eu acredito que quase ninguém tem uma gramática normativa como essa aqui em casa. Essa gramática aqui é a norma que nós utilizamos, a gramática normativa do português. Eu acredito que quase ninguém dos brasileiros, a não ser aqueles que estudam língua portuguesa e coisa do tipo, vão ter gramáticas. Então, essas apostilas é para que vocês também tenham o primeiro contato com uma, vamos dizer assim, uma gramática. E os nomes que eu vou entregar, acho que eu me lembro de cabeça todo mundo que me deu os nomes, que disse que queria a apostila. Se alguém quiser a apostila ainda, como a gente fez em números específicos para cada pessoa, a gente fez a quantidade exata. Então, se algum irmão ainda quiser a apostila, entre em contato com a gente, que aí a gente vai ter que providenciar essas apostilas. E não é por nada não, mas isso aqui deu um trabalho. Gente, como deu trabalho fazer isso aqui. O Jonathan passou a semana inteira fazendo essas edições. Helena, você também queria, né? Bom, essa então é o material de vocês. E entrando diretamente no tema desta aula,
essa é uma introdução aos nossos estudos. Então, não vamos entrar diretamente de cara na gramática normativa, nas regras, mas vamos tratar daquilo que a gente poderia chamar de prolegômenas, as questões introdutórias. A gente vai trabalhar com os conceitos introdutórios, que é a respeito o que é língua, o que é linguagem e etc. Então, a nossa primeira aula é uma introdução à linguagem, aula 1. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: o que é a linguagem? Se vocês pudessem definir a palavra linguagem, o que vocês diriam? Linguagem é expressão. O que mais? Comunicação. Linguagem é comunicação. Textos? Linguagem também se manifesta por meio dos textos. Mas o quê? Linguagem também envolve relação. Uma relação intercomunicacional, não é? Só há linguagem onde há uma relação entre duas partes. Não é verdade? Aquele que emite a mensagem e aquele que recebe, o receptor da mensagem, não é verdade? Então, quando a gente fala sobre o estudo da língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa nada mais é do que o estudo da língua que você utiliza no seu dia a dia. Não apenas na maneira como você fala, mas a maneira como você se expressa, como você escreve, como você utiliza essa língua. Quando a gente busca estudar a língua portuguesa, a gente tem que sempre ter em vista essa questão prática. Como a língua portuguesa é utilizada, como é que eu utilizo a língua portuguesa, como é que eu me expresso, como eu escrevo, como eu consigo expressar os meus pensamentos. A linguagem, ela vai partir, quando nós partimos sobre esse estudo, iniciamos esse estudo, a gente vai partir então de um ponto teológico, que seria a linguagem, ela é uma característica humana, não é? Mas ela parte do próprio Deus. Quando a gente vê lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 2:19, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E lá em João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui a gente percebe que quando a gente fala de linguagem como uma capacidade humana, eu queria que vocês entendessem, levar muito mais além. A linguagem não é apenas uma capacidade humana, mas é algo que nos caracteriza como imagens de Deus. É um dos atributos que nós recebemos e que realmente mostra-nos que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a linguagem começa com o próprio Deus. As Escrituras não vai falar que Deus criou a linguagem. A gente não vê. Deus criou a linguagem. Inicia-se com um Deus que se comunica, com Deus que, através do poder da sua palavra, e que já está expressando linguagem, faz todas as coisas. Então, percebe que a linguagem começa com o próprio Deus. A linguagem é um dos atributos que nós recebemos e que aponta que somos imagem e semelhança de Deus. Ok? Além disso, uma das definições que alguns linguistas vão trazer sobre a linguagem vai dizer o seguinte, eu até coloquei em vermelho para ficar mais fácil. A linguagem é a capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio de signos. Entre as ferramentas culturais do ser humano, a linguagem ocupa um lugar à parte, porque o homem não está programado para aprender física ou matemática, mas está programado para falar, para aprender línguas, quaisquer que elas sejam. Todos os seres humanos, independentemente de sua escolaridade ou de sua condição social, a menos que tenham graves problemas psíquicos ou neurológicos, falam. Percebe que uma das definições aqui é que a linguagem é uma capacidade específica do ser humano. Isso significa que os animais não têm esta capacidade da linguagem. A gente vê, quando a gente vai falar da linguagem animal, os animais eles se comunicam. De uma certa forma, eles conseguem se comunicar. Não entendi. Sim,
eles se comunicam. Entretanto, a linguagem animal, ela não está ela não tem uma mesma natureza assim que a linguagem humana. Por quê? Quando a gente pega um gato ele fica miando quando ele está com fome, quando ele está no cio, mas ele está agindo mais por um instinto, não é verdade? Ele não está expressando algo do pensamento dele. Está agindo mais por um instinto. Ele sabe que se ele fazer determinados tipos de sons ou de gestos, ele vai receber determinados tipos de coisa do tipo. Os animais agem por este instinto. E toda a forma como eles se comunicam está dentro dessa característica do instinto. Mas quando a gente fala de linguagem humana, a gente vai entender que a primeira coisa que é uma capacidade tão específica, inata do ser humano. Todo ser humano que entra no mundo, que nasce, possui a capacidade de se comunicar. Todos, sem exceções. Justamente porque é algo específico de nós como imagem de Deus. E a linguagem, então, é esse meio para se comunicar por meio de signos. E esse é o ponto mais importante. O que seria um signo? Alguém já ouviu falar? Alguém tem ideia do que é o signo? Signo do zodíaco. É um sinal. Um signo é um sinal. Quando eu digo, quando a gente fala do sacramento, vamos pegar o exemplo. O sacramento, o corpo e o sangue representados no pão e no vinho, certo? O pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo? Não. O pão, ele está apontando para uma verdade que vai além dele, não é verdade? Então, este pão que aponta para algo que vai além dele, é o que nós chamamos de signo, de sinal. E por que isso é importante? Porque a língua, então, é essa forma de se comunicar por meio de signos. Mais para frente a gente vai ver que é um sistema de signos. Porque justamente, quando eu falo, isso aqui é um celular, certo? Isso aqui é algo que está no mundo real, na realidade, não é verdade? Só que a palavra celular não está no mundo real, está no mundo, mas na minha consciência. A palavra celular é um signo, porque está apontando para algo que está além dela mesma. Está apontando para algo que está na realidade. Então, você percebe que é essa correspondência? As palavras que eu falo apontam, correspondem com algo da realidade. O celular pode ser chamado, pode ter outro nome e outro país, não é verdade? Mas aquele nome que é diferente do que eu conheço aqui, está apontando para a mesma realidade. Por isso que é um signo. As palavras, signos, é o que nós chamamos de signo linguístico. Quando nós estudamos, então, a língua, quando nós estudamos a gramática, a gente vai fazer uma investigação de como se processa este signo linguístico. Como é que a palavra se forma, tanto na sua estrutura interna, a sua morfologia, a sua fonologia, como nas suas relações com as outras palavras que formam esse sistema, que são a sintaxe. Eu creio que vocês já ouviram falar dessas partes, morfologia, fonologia, sintaxe, etc. São partes, disciplinas no qual nós estamos estudando esses signos linguísticos. E por que é um sistema? Justamente porque, se eu falar, banana cair amanhã, alguém entende alguma coisa? As palavras isoladamente, nós conhecemos. Banana cair amanhã. Nós sabemos isoladamente o que é uma banana, o que é cair, o verbo, etc. Amanhã. Mas a forma como eu organizo essas palavras não fazem sentido, não tem sentido para mim. Então é necessário que uma ordem, uma lógica. A língua ela tem esta lógica e é por isso que é um sistema. Quando a gente fala de sistema, o sistema não é esse conjunto de elementos que juntos exercem uma única atividade, elementos independentes que juntos formam uma atividade. Quando a gente fala, por exemplo, de sistema digestivo, o sistema digestivo não é um conjunto de órgãos, mas é o sistema, porque todos eles estão trabalhando para a nossa digestão, todos eles trabalham em conjunto para uma atividade. Então, quando a gente fala da língua, é a mesma coisa. As palavras, elas têm que estar dispostas em uma certa ordem, seguindo uma certa lógica, para que possa haver sentido.
E é por isso que nós chamamos que a língua, essa vai ser uma definição clássica, que a linguagem é um sistema de signos linguísticos. Sistema porque tem essa ordem, signos porque essas palavras apontam para algo que está além delas mesmas. Ok? E a linguagem, ela pode ser de várias maneiras. Quando a gente fala de linguagem, tem a linguagem que é quando eu nesse momento estou usando a linguagem, estou me comunicando através de uma língua específica, não é verdade? Mas além de eu me comunicar por meio das palavras, eu consigo me comunicar por meio do quê? Gestos, danças, o que mais? Tá tudo no slide, mas instrumentos. Vocês já perceberam que o louvor toca com a gente? O louvor toca com a gente, não toca? Dependendo do louvor, da música, a música não mexe com a gente? Por quê? Porque a música também é uma linguagem. Tanto a música, quando ela tem a parte verbal, que é a estrofação, os versos, a mensagem, mas quando ela também é só apenas o instrumento, como você pega uma música clássica, que é mais piano, violino, essas músicas vão mexer com a gente, vão tocar no nosso interior, porque ela está expressando algo por meio do seu som. E aquilo que ela está expressando, a gente consegue captar. Então, a música também é vista como uma linguagem. Quando a gente então fala de linguagem, a linguagem é essa maneira de se comunicar, essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar com o seu semelhante e que envolve ter esse emissor e receptor. E pode ser vista de várias maneiras, por meio dos gestos, por meio da música, por meio da mímica, dos gestos de linguagem de sinais, por exemplo, por meio de símbolos, objetos, como quando a gente vai no farol, quando se dirige, a gente vai atravessar uma rua. Ninguém vai atravessar a rua no verde, né, se você está de pé. Você vai atravessar no vermelho. Aquele símbolo, aquela cor vermelha, representa pare. Você deve parar, você não pode atravessar. Este semáforo, essa cor vermelha, é um sinal, um signo, um símbolo que aponta para algo além dele mesmo, que é a necessidade de você parar. Então, você percebe que aqui há uma linguagem. A linguagem por meio dos objetos. A linguagem por meio meio dos gestos, quando a gente não está em um ambiente agradável, a nossa expressão começa a acusar que a gente não está num ambiente agradável, a nossa expressão acaba comunicando, trazendo uma informação. A música, como eu falei, ela mexe com a gente. Se você pega uma música clássica e vai estudar, isso eu posso falar mais por experiência, vai estudar. Pega uma música clássica, uma música mais calma. É ótimo para estudar, para concentração. Agora, pega um rock pesadão e vai estudar com um rock pesadão. Você não tem atenção. Você não consegue, porque a música está trabalhando em você. Porque realmente ela está comunicando algo a você. Então, a linguagem ela pode se manifestar de várias maneiras. Quando a gente fala, então, da linguagem, da língua propriamente dita, é uma das linguagens entre um monte de linguagens, que seria a linguagem verbal. Se nós pegarmos, então, essa foto, todo mundo conhece esse homem? Barack Obama, né? O ex-presidente dos Estados Unidos. O que ele está fazendo aqui? Está discursando. Ele está se comunicando, ele está utilizando a linguagem. Que tipo de linguagem é essa? Verbal, né? Ele está usando palavras. Quando a gente, então, vai falar da língua, a linguagem, ela pode ser vista de 3 tipos. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Vocês podem ver que na linguagem não verbal, aqui essa placa com o desenho de um cigarro, a gente está vendo a presença de palavras? É só uma imagem, um desenho, não é verdade? Só que este desenho aponta o quê? Não é permitido fumar neste ambiente, não é verdade? É uma linguagem não verbal. Eu vejo aquele sinal e eu entendo a informação, eu capto a informação. Agora, a linguagem verbal. A gente está vendo uma mensagem apenas por meio de um enunciado. Silêncio, por favor. Isso aqui geralmente é em biblioteca. Se você entra na biblioteca, você não pode fazer barulho. Então, nesse lugar não é permitido fazer barulho. Silêncio, por favor.
hospital também. Então, percebe que aqui a gente tem uma linguagem verbal, utilizando-se de um enunciado, de uma língua específica, no caso, a língua portuguesa. Além disso, existe a linguagem mista, quando se utiliza dos dois elementos. Algo que isso é algo que está presente nas nossas vidas todos os dias, é a linguagem mista. Todos os dias, quando você entra no Instagram, você encontra aqueles vídeos rápidos no Instagram que o pessoal faz, com musiquinha e um gesto. Isso é uma linguagem mista. Está utilizando tanto de sons, de gestos, como de palavras. Uma propaganda, um comercial de TV, o comercial de TV geralmente vai ter alguma musiquinha, vai ter uma atuação de certos personagens, né, uma historinha lá falando alguma coisa, e a parte verbal e a parte visual, de gestos e mais visual. Então, a linguagem mista é muito presente nas nossas vidas. Quando a gente está no Instagram e a gente vê aqueles vídeos rápidos, quando a gente está assistindo um comercial, tudo que envolve o uso da linguagem falada, mais a linguagem não falada, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, mas usa-se os dois, é o que nós temos uma linguagem mista, como o cinema. O cinema é uma linguagem mista. Você vai no cinema, você não quer apenas assistir. Você ir no cinema e deixar no mundo, não tem graça, porque se você só vê as imagens. E se você for no cinema e tapar os olhos, só escutar o som, também não vai ter graça, você não tem aquilo que a gente chama de catarse. Então, é necessário no cinema que a gente esteja, o ambiente, toda aquela questão acústica, possa nos envolver na história. É uma linguagem, então, mista. Esses são os tipos de linguagem. Quando nós trabalhamos com a gramática, nós vamos trabalhar apenas com a linguagem verbal. A maneira como nós nos comunicamos por meio de uma língua específica. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês. O primeiro ponto que a gente pode ver é que a linguagem, então, era o quê? Uma capacidade humana, uma capacidade inata do ser humano. Todo mundo nasce com uma capacidade na linguagem. Todo mundo. Até mesmo um mudo, um surdo, todo mundo nasce com a capacidade da linguagem. A linguagem, ela se manifesta, ela tem 3 tipos: mista, verbal e não verbal. Quando estudamos a língua portuguesa, nós estamos estudando a linguagem verbal, ok? Além disso, a linguagem também, quando a gente estuda a linguagem verbal, e a gente entra agora no campo da linguagem verbal, e vamos começar a entrar na parte mais da língua portuguesa, ela pode se manifestar de 2 formas. Eu acho que pode ter mais classificações. Mas, basicamente, a linguagem ela pode se manifestar de forma informal e formal. O que seria uma linguagem formal? Alguém aqui já fez entrevista? Você fala de uma maneira mais polida, não é verdade? Isso. Quando a gente chega numa entrevista de emprego, a gente não chega falando, e aí, meu parça? Você não chega fazendo isso. Você chega falando da maneira mais polida e mais educada possível para passar aquela imagem de pessoa educada. Tá assim, meu irmão. Pode. Tá na empresa lá e fala, e aí, parça? Tô chegando aí, tô querendo trampar aí e tal. E a gente vê que a linguagem ela pode ser formal, quando a gente usa mais de uma certa polidez, e informal. Todos nós utilizamos os 2 tipos. Todos nós tanto falamos de maneira informal em determinados ambientes, como formal em outros ambientes. Isto é natural do ser humano. É algo que a gente age mais por reflexo. Quando eu estou no grupo de amigos, eu vou falar de maneira mais informal. Eu vou fazer gírias, eu vou falar de uma maneira com palavras, usar termos que é mais comum naquele meu grupo de amigos. Então, a gente naturalmente fala de maneira informal dependendo do contexto. No grupo de amigos, no meio familiar, a gente vai falar de uma maneira. Se a gente está numa empresa, numa entrevista de emprego, ou falando com uma autoridade superior, falando com um juiz, falando com alguém que está acima de você, você vai usar de uma linguagem mais formal. E o que é interessante quando a gente fala de linguagem formal? Como a gente pode pegar o exemplo? E aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Tô indo comprar umas cervejas e apareço depois, beleza?
A gente vê uma linguagem bem formal. E aí, cara, beleza? Agora, quando a gente pega, o Senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira? Não, pois estarei em São Paulo, por favor, mantenha-me informado. Aqui a gente vê uma certa polidez. O que é interessante quando a gente fala de linguagem formal e linguagem informal? É que a gente vai ver um espectro da língua que é, quanto mais nós nos aproximamos da língua escrita, e quanto mais nós nos afastamos da língua escrita. Quanto mais formal nós buscarmos ser, mais próximo nós estamos tentando ser da língua escrita ou da gramática normativa. Então, percebe que esse conceito de informal e formal é quanto você se aproxima ou se afasta da gramática normativa. Se eu busco me aproximar e falar de uma maneira que respeita a gramática normativa, eu vou buscar falar, naturalmente a minha linguagem vai ser mais polida, mais formal. Mas no momento que eu começar a me afastar da gramática normativa e falar com regras que não estão na gramática normativa, eu estou, então, distante dela, estou indo para o campo da linguagem informal. Quando nós falamos, nós não falamos respeitando a gramática. A gente infringe a gramática normativa no nosso dia a dia, na linguagem falada. E é justamente quando buscarmos falar cada vez mais polido, mais formal, mais estruturado, coerente, é nesse momento que a gente está naturalmente buscando tentar ser mais próximo da língua escrita. Percebe que todos esses homens que falam bem, esses grandes oradores, se você pega professores que são acadêmicos que falam muito bem, percebe que eles falam, e eles falam tão bem que eles falam realmente, a maneira como eles falam é praticamente a mesma maneira como eles escrevem. Eles falam de uma maneira tão bem organizada as suas palavras, eles conseguem expressar tão bem as suas ideias, que quando a gente lê um texto desses professores, a gente percebe que no texto, o seu texto é muito semelhante à forma como ele mesmo se comunica, porque ele está falando de maneira muito mais polida, ele está se aproximando cada vez mais da gramática normativa. Isso isso é um dos pontos que a gente tem que entender, e a importância da gramática normativa. O reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu li o livro dele de Romanos, o comentário dele de Romanos, e eu ouvi as pregações dele, os ensinos dele pelo YouTube de Romanos. O que ele fala, da forma que ele fala lá no culto, lá nos ensinos, é a mesma coisa que você está lendo no comentário. Mesma coisa. É as mesmas palavras. Incrível. O Hermes tem também. A semelhança com o que ele fala. Eu tenho o livro dele também. Esse ponto a gente vai tratar com mais cuidado lá mais para frente, quando a gente falar de variação linguística. E a gente vai entender que a língua, ela realmente está em constante mutação. E dependendo do contexto social, a gente vai se expressar de certa maneira. Isso a gente vai tratar com muito mais cuidado na aula que vai ser só sobre variação linguística. Só que o que é interessante a gente pontuar, e pegando o exemplo do Hermes Maia, do Hernandes Dias Lopes, é que a gramática, quando a gente fala de maneira mais polida, também é um sinal de que nós tivemos uma educação. E educação no sentido de fomos para a escola, tivemos uma boa educação que nos habilitasse a ter este contato, que nos habilitasse a se expressar de uma maneira que se aproxima mais da gramática ou da língua escrita. Então, sempre, quando nós buscamos nos aproximar da maneira mais polida, mais formal, se aproximar muito mais da gramática normativa, é sinal de que, as pessoas que se aproximam, que falam de maneira que parecem que é igualzinho, da mesma maneira como elas escrevem, essas pessoas, são pessoas escolarizadas. Então, a linguagem informal é a linguagem que todos nós dominamos, todos nós, tanto pessoas escolarizadas e não escolarizadas. Porém, a linguagem mais polida, mais organizada, só vem através do estudo, só vem através da nossa educação. Isso tem que ficar muito claro para a gente, porque
A linguagem, isso não significa que eu tenho que falar polido em todos os momentos. A gente vai tratar disso nessa aula. Na aula que a gente faz de variação linguística. Você não tem a obrigação de respeitar a gramática normativa em todos os contextos sociais no qual você está envolvido. Não. Você vai usar gírias, você vai usar palavras que são comuns ao seu grupo social. Você vai falar de maneira mais informal. Tudo bem, não tem problema. O problema é quando nós nos apegamos apenas a uma linguagem mais informal, muito mais distante da língua escrita, e isso nos atrapalha na comunicação. E o ponto, quando a gente estuda a língua, é justamente isso. A linguagem, como eu me comunico, eu consigo me expressar? Se eu chamar algum de vocês para vir aqui na frente, não dar uma aula, mas falar de vocês vão conseguir se expressar? É lógico que vai ter o fator de timidez, de não conseguir falar em público, mas além desses fatores, a questão da própria linguagem, vocês conseguem se comunicar? Quando nós estudamos a língua portuguesa, quando nós nos atentamos a falar bem e a escrever bem, muito melhor será a nossa expressão. E muito melhor será a forma como nós conseguimos expressar as nossas ideias. E esse é um dos pontos que a gente pode entender da importância de estudar a língua portuguesa e estudar e buscar realmente tanto falar bem como escrever bem. É porque a maneira como nós falamos pode nos ajudar ou prejudicar na comunicação. Tem uma história interessante do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, um romance do Vidas Secas. Tem um personagem que ele não é escolarizado. E esse personagem ele não teve uma educação formal, ele é acusado de ser determinado crime, e ele, diante do advogado, ele não consegue se defender. Ele está sofrendo uma injustiça, mas justamente por ele não conseguir dominar a linguagem, ele não entender todos os conceitos que aquelas pessoas estudadas estão falando sobre ele fica aturdido e não consegue se defender, sofre uma injustiça e não sabe por que está sofrendo uma injustiça, porque ele tem a barreira da linguagem. Ele não consegue ultrapassar a barreira da linguagem, expressar os seus próprios pensamentos e se defender de maneira coerente. E percebe, a gente pode até perceber, todos nós que não tivemos uma educação formal de qualidade, isso é que eu posso dizer que todos nós não tivemos uma educação de qualidade, porque a gente sabe que o nosso sistema de ensino não é bom, nós temos a dificuldade justamente neste ponto, em expressar as nossas ideias. E eu quero que vocês saiam deste curso com esta preocupação, o quanto eu consigo externalizar os meus pensamentos através da linguagem. A linguagem, então, ela vai ter algumas funções. Quando a gente fala da linguagem, e aí esse ponto eu acho que é o que eu mais gosto, porque está na parte mais filosófica. Mas eu vou tentar simplificar. A linguagem ela tem uma função muito específica, que é comunicar, não é verdade? Quando a gente fala de linguagem, a gente pressupõe dois elementos, emissor e receptor. E pressupõe a mensagem que o emissor está enviando ao receptor, não é? É uma relação intercomunicacional, certo? Essa capacidade de se comunicar não é apenas, ela vai ser dividida dentro dos linguistas, alguns linguistas vão definir desta forma, em 6 funções específicas. Mas além dessas funções, antes da gente entrar na parte dessa capacidade de intercomunicacional, de uma relação entre duas partes, a linguagem ela tem um ponto muito mais importante, que é o que a gente volta lá em Gênesis 1. Deus disse, e todas as coisas se fizeram, não foi? Deus apenas disse. Percebe que as coisas não se fizeram, Deus disse o quê? Deus disse, faça todas as coisas se fizeram. O ato de Deus falar foi simultaneamente ao mesmo ato de se criar. Existe um estudo que eu acho legal, um linguista famoso dos anos 50, que ele é chamado Austin, o nome dele, britânico. E ele vai falar que a linguagem ela pode ser dividida em 2 tipos de linguagem, constatativas e performativas. As performativas é quando eu digo algo, e é o fato de eu dizer que eu estou agindo. Quando eu digo, num casamento, o pastor ou o padre vai dizer às partes, você aceita fulano de tal como a sua esposa?
A pessoa aceita. Então, declara o marido e mulher, né? A partir do momento que é declarado marido e mulher, passam-se a ser casados. Ou seja, se não houver a declaração, vos declaro marido e mulher, não há, de fato, o casamento. Então, percebe que o próprio enunciado está agindo simultaneamente com a própria ação? É a mesma coisa que eu digo, eu te prometo que amanhã eu vou chegar cedo. Ou melhor, eu te prometo que eu não fiz determinada coisa. Percebe? Na verdade, não está muito claro. Quando a gente usa eu te prometo, por exemplo, tem como você prometer sem usar a palavra prometo? Eu te prometo sem prometer. Eu vou prometer alguma coisa para você, mas eu não posso usar a palavra prometo. Não tem. O ato de eu estar falando eu te prometo já está, ao mesmo tempo, fazendo a ação e o enunciado estão agindo simultaneamente. É o que Austin vai chamar de performativos. E é interessante que e tem um estudo de um brasileiro falando sobre essa questão dos performativos e da linguagem falada por Deus na criação. Quando a gente pegando a criação, a gente vai ver que Deus, no momento que Ele disse, todas as coisas se fizeram. Foi simultaneamente, que é a que a gente chama de fiat divino, o poder de Deus Criador naquele momento de falar e todas as coisas se fazer. A ideia é semelhante com essa ideia de performativos. E o que é interessante? É que se Deus disse e todas as coisas se fizeram, quais são essas coisas? Tudo. Isso, tudo. É o que nós chamaríamos de realidade. A realidade. Então, a linguagem, ela está relacionada intrinsecamente com a realidade. Isso significa que se eu digo, se eu vou falar alguma coisa, tudo que eu falo tem uma correspondência com a realidade. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, assim fez todas as coisas, quando Ele disse, e a gente vê essa relação da linguagem com a realidade, a linguagem, ela serve, então, tem um objetivo de descrever, de compreender a realidade. É o instrumento que nós temos para agirmos no mundo. O que isso significa? Como é que eu posso... o que é isso aqui? Isso aqui é um banco, não é verdade? Tem como eu falar deste objeto sem utilizar a palavra banco, que seja claro e específico para você? Não, porque as palavras elas têm uma correspondência com o mundo real em si. Quando eu digo que estou sentindo dores, estou com uma dor de barriga, como é que eu vou expressar essa minha dor de barriga sem dizer que estou sentindo essa dor de barriga? Percebe que é por meio da linguagem que nós estamos atuando no mundo. Eu não consigo atuar no mundo se não vou por meio da linguagem. Eu não consigo saber o que é determinados tipos de sentimentos, de emoções. Eu não consigo saber o que é determinado tipo de circunstância se não for pela linguagem. Porque a linguagem é esse instrumento que liga-nos ao mundo real, que faz com que a gente se mova na realidade. É o ponto que eu peguei do exemplo de Graciliano Ramos na sua obra Vidas Secas. Como é que eu posso me defender se não for pela linguagem? Como eu posso mostrar que estou sofrendo uma injustiça, algo que é real, que está acontecendo naquele momento, uma circunstância, se eu não estiver utilizando uma linguagem? Então, a linguagem, além dela ter essa capacidade de informar, é por meio da linguagem que nós atuamos no mundo. Como eu posso dizer... Como é que eu posso expressar os meus pensamentos se eu chegar no presbítero Jefferson? Vamos falar de teologia, mas não vamos usar palavras. Vamos usar só o poder da mente. Eu consigo comunicar alguma coisa? Eu preciso falar. Eu preciso usar a linguagem para expressar aquilo que está dentro de mim. Então percebe que é o eu interior, que nós como sujeitos individuais, agindo, como nós expressamos esses sentimentos interiores e como nós conseguimos externalizá-los e também fazer com que nós consigamos atuar neste mundo, nesta realidade. Por exemplo, isso vai ficar muito mais claro para vocês na apostila, que tem um exemplo que os autores vão utilizar, que é sobre o livro As Viagens de Gulliver. Já ouviu falar deste livro? As Viagens de Gulliver?
Se eu não me engano, é o livro do Thomas Swift. É um romance, e nesse romance, um rapaz, ele começa a viajar por um mundo totalmente fantástico, e neste mundo que ele começa a viajar, ele encontra vários povos que são totalmente diferentes dele. E ele meio que tem povos que são bem pequenininhos, ele é meio que o gigante nesta região. Vai chegar uma determinada região que nessa região, vai ter uma lei onde não é mais permitido utilizar palavras. Você só vai usar objetos para se comunicar. Então, se você quiser se comunicar, você tem que levar uma bolsa e mostrar a bolsa para a pessoa saber que você quer uma bolsa ou coisa do tipo. Para que você se comunique é só por meio de objetos. E ponto final. E aí o autor vai mostrar que a linguagem não é essa etiqueta, não é uma palavra colada a um objeto e ponto final. Porque a linguagem ela vai muito mais além. É a maneira como atuamos no mundo e como expressamos algo que está no interior da gente. É o momento que nós nos movemos no tempo e no espaço. Se eu utilizo apenas objetos, eu só consigo mostrar aquilo que é visível e tangível. Eu vou conseguir me comunicar, mas trazendo apenas para elementos visíveis e tangíveis. Porém, eu não vou conseguir falar de coisas que são abstratas. Como é que eu vou falar de sentimentos utilizando um objeto? Como é que eu vou falar de passado e de futuro utilizando objetos? Então, percebe que a linguagem ela faz com que a gente, é um instrumento que a gente atue no mundo, e não apenas atue no mundo, mas com que a gente pense no passado, pense no futuro e pense no presente. E isso é uma das coisas que nos diferencia dos animais, é por isso que os animais eles não têm uma linguagem da mesma forma que o ser humano. Os animais não pensam no passado. Os animais não pensam no futuro, isso é algo característico do ser humano. É o ser humano que cria a história, é o ser humano que faz projeções, planejamentos por meio da linguagem. Então, a linguagem nos proporciona essa atuação no tempo e no espaço, por meio na questão de eu conhecer o mundo e atuar no mundo, e também no sentido de eu conseguir ver mais para frente, projetar, fazer planos. Isso é por meio da linguagem. E isso é uma das características. Quando a gente fala, então, da linguagem, ela tem 6 funções básicas. A função de informar, que chamamos de função referencial, que é trazer uma informação. Quando eu digo, a conta chegou, chego na minha mãe e falo, a conta chegou, já paguei a conta de luz. Eu estou trazendo uma informação, não é verdade? Mas também existe a função de influenciar, que é o que nós chamamos de função conotativa, que é, vocês lembram daquele comercial da Caixa Econômica? Vem para a Caixa, você também. Já viram? Este enunciado, ele está buscando influenciar você a ter uma conta na Caixa. Então, a função, neste momento, é de influenciar. Então, a linguagem, ela influencia, ela informa, ela expressa sentimentos, emotiva. Tem um verso muito legal que eu estava falando com o Jonathan, repeti umas 300 vezes essa semana, que eu gosto, que é do Shakespeare, tem uma parte da obra de Hamlet, que ele está falando para a sua amada lá, para a moça que ele gosta, duvida que o sol seja claridade, duvida que as estrelas sejam chamas, duvida ou suspeita da mentira na verdade, mas não duvida deste que te ama. Ele começa a falar. E o que a gente vê aqui? Ele está expressando os seus sentimentos. Ele está usando e aqui a gente vê 2 funções nessa expressão dele, nesse enunciado. A função emotiva, porque ele está expressando o seu sentimento e falando, duvida de todas as coisas mais absurdas, mas não duvida do meu amor. Não é verdade isso que ele está falando? E também temos a função poética, porque ele está usando de uma linguagem totalmente simbólica. Ele está utilizando de várias hipérboles para falar a respeito do amor que ele tem pela moça. Duvida? Duvida do sol, duvida das estrelas, duvida até da verdade, mas não duvida do meu amor. Ele faz várias comparações e utilizando de certas hipérboles para poder mostrar o quanto ele gosta da pessoa. Então, a linguagem poética, utilizando de símbolos, de imagens, de comparações. Não sabe o que é hipérbole, né? Um exagero aí, o pastor fala, está usando vários exageros. É um exagero. Quando eu digo estou morrendo de fome, eu não estou literalmente morrendo de fome, não é verdade? A gente está levando ao absurdo para expressar uma ideia. Então, percebe, então, a linguagem, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente expresse os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eu não consigo expressar as minhas emoções se não for também pela linguagem. É lógico que quando a gente fala de amor, o amor é ação. E a gente vai ver que o amor é
o agir, não é verdade? Só que como é que eu consigo expressar determinados sentimentos que eu estou vivenciando se não vou pela linguagem? Como eu posso dizer que estou sentindo dor? Como eu posso estar... Eu estou passando... Teve uma época, e aí eu posso pegar como exemplo, a minha irmã que faleceu, ela não se comunicava muito bem. E quando ela estava sentindo alguma coisa, era difícil de saber o que ela estava sentindo, porque ela não se comunicava muito bem. Ela falava que estava sentindo dor, estava com isso, mas não especificava, não dizia exatamente o que é que está sentindo. Então, porque a linguagem tem essa capacidade de fazer com que a gente se expresse. Além disso, ela também tem uma função de trazer prazer, que é a questão da poética. No caso de Hamlet, ele fala de maneira bonita. Não é bonito? Quando a gente pega, tem um outro verso de Augusto dos Anjos, que esse aqui, que ele é um verso mais cruel, mais pessimista, no que ele diz: a mão que afaga é a mesma que apedreja. E aí ele vai dizer, e aí ele começa a falar sobre, de maneira pessimista, sobre como o ser humano ele é hipócrita e traidor, e ele vai dizer lá mais para frente: então, parafraseando, apedreja essa mão que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ele está mostrando o seu repúdio pela natureza humana e essa hipocrisia do ser humano. Então, escarra na boca que te beija, apedreja a mão que te afaga. Ele está utilizando de uma linguagem poética para expressar uma ideia, um sentimento que só é possível a gente alcançar por meio dessa linguagem. Se ele dizer apenas, não dê ouvidos a esses hipócritas, ou não, vamos pegar como exemplo de... retribua o mal com o mal, de maneira bem simples, assim, direta, não expressa a mesma ideia. Ou eu tenho desprezo pela natureza humana, vamos dizer assim, de uma maneira direta, não expressa a mesma ideia. Agora, quando ele constrói toda essa imagem pesada, faz com que a gente entenda o desprezo que ele está tendo pelas relações humanas, que é marcada pela hipocrisia e pelas questões de traições, etc. Porque eles estão utilizando de uma linguagem mais poética, simbólica. Então, a linguagem é importante justamente por isso. Há momentos que uma linguagem mais simbólica, mais poética, expressa muito mais ideias, muito mais claras para a gente do que uma linguagem mais menos poética, mais literal. Há momentos que a linguagem mais literal vai expressar de maneira mais correta determinadas ideias. Quando a gente lê um artigo científico, ele é totalmente literal. No artigo científico, você não pode usar de uma linguagem mais poética, de uma linguagem um pouco mais literária. Você tem que ser totalmente formal e literal naquilo, porque você está falando um determinado assunto, um determinado campo de investigação seu, que você precisa falar com as pessoas da banca, coisa do tipo. Então, percebe que a linguagem ela vai ter essa função poética de trazer prazer e mostrar também essa questão, trabalhar com a linguagem de maneira de maneira simbólica e gostosa aos ouvidos, como no caso de Shakespeare, é gostoso de se ouvir. Parece uma música. Né? Duvida que o sol seja claridade. A gente vê ritmo, a gente vê rima. É gostoso de ouvir. Além disso, a função de criar laços. Quando eu digo, bom dia, eu estou querendo dizer que realmente o dia é bom? Não exatamente. É apenas uma expressão de cumprimento e para estabelecer uma conversa. Bom dia, tudo bem? Como você está? Eu não quero saber exatamente como a pessoa está, mas é uma expressão que nós utilizamos nas nossas relações quando nós vamos começar uma conversa. Não é verdade? Então, a linguagem ela também é utilizada para criar laços. Nós nos comunicamos, nós buscamos descobrir nós nos comunicamos, nos relacionamos, nós buscamos descobrir quem é outra pessoa por meio da linguagem. É a linguagem que nós chamamos no seu sentido fático, a linguagem fática, de criar laços. Quando eu utilizo de expressões que me proporcionam o estabelecimento de uma relação. No caso, tudo bem, bom dia, como você vai? Além disso, a função de falar de si mesma, a metalinguagem, a metalinguística. Quando a gente pega, neste exato momento, eu estou utilizando a função da metalinguagem. Por quê? Eu estou utilizando a própria língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Então, a linguagem tem a capacidade de ser o instrumento para falar dela mesma, para pensar sobre ela mesma. É o que nós chamamos de metalinguagem.
Não seria metalinguística porque você está usando a linguagem para falar de outro objeto, que é você mesmo. Agora, se eu utilizo a linguagem para falar do objeto, a língua, propriamente dita, eu falar da língua portuguesa, não de mim, mas da língua, é metalinguagem. Neste outro caso, já seria outro tipo, é uma linguagem, mas não é metalinguagem. A metalinguagem é utilizar para falar da própria linguagem. Além disso, essas são então as 6 funções da linguagem. Percebe que essas funções, todas elas estão envolvendo o quê? Mais de uma pessoa, não é verdade? Como é que eu vou informar sozinho? Eu preciso de uma pessoa para me informar alguma coisa. Como eu vou expressar determinados sentimentos se não tiver outra pessoa que interprete esse sentimento? Eu não vou fazer isso sozinho. Todas essas funções pressupõem as relações sociais, pressupõem a intercomunicação, quando um emissor transmite a mensagem e outro recebe a mensagem e também transmite a mensagem, temos então essa retroalimentação. E por isso que eu acho, a gente começou esse curso justamente por causa, como é importante a gente pensar sobre como nós estamos nos expressando, como isso tem sido bom ou ruim nas nossas vidas. Quando a gente assiste uma notícia de jornal e a gente acredita em tudo, às vezes é uma falha na parte da linguagem. Eu não consigo discernir o que é uma mentira de uma verdade. E parece simples, parece que é fácil identificar uma mentira, mas nem sempre. A maioria das vezes, a mentira vem de tal maneira que parece verdade. É necessário eu ter uma percepção para identificar. E principalmente quando a gente chega no tempo da política, que a gente chove de propaganda. Então, a gente precisa ter uma percepção da linguagem e ter uma percepção acurada para saber discernir o certo do errado, a verdade da mentira. Isso a gente vai falar lá praticamente no final do curso, quando a gente tratar mais da parte teológica da linguagem. E a gente vai falar sobre a questão da mentira, a corrupção da linguagem, que é a mentira. O que é a mentira? A corrupção da linguagem. O que é a verdade? É a linguagem, é a correspondência entre a linguagem e o fato, vamos dizer assim. Quando a gente pega, só para deixar um pouquinho mais claro, se eu digo isso aqui é um celular, eu estou utilizando a minha linguagem corresponde com o mundo real. Isso, de fato, é um celular. Há um objeto no mundo real que nós, convencionalmente, decidimos que se chama celular. Agora, quando eu digo isso aqui é um liquidificador, eu estou mentindo. Isso não é um liquidificador. Porque, convencionalmente, todo mundo, por convenção social, todos nós entramos num acordo que isso aqui se chama celular. Mas eu estou dizendo que isso aqui é um liquidificador. A minha linguagem não corresponde com a realidade. A mentira é justamente isso. A mentira é quando há determinados discursos não corresponde com a verdade em si. Não corresponde com a realidade em si. É isso, quando alguém sofre a justiça. E a gente pode pegar um caso que, se um homem é acusado de estupro, teve casos que homens estupraram mulheres que merecem ser punidos, e teve casos de pessoas que foram acusadas injustamente. Percebe-se que a pessoa diz, eu sofri o estupro, ou fulano de tal me fez mal, mas a pessoa não fez mal, o meu discurso não tem correspondência com a realidade, porque aquilo não aconteceu na realidade, é apenas palavras, é apenas discursos. Isso é mentira. A natureza da mentira é justamente essa ruptura entre a linguagem e o mundo real. E isso é difícil da gente identificar no nosso dia a dia. Muito difícil. Então, é necessário a gente sempre refletir, buscar esse crescimento e essa capacidade de se expressar e de entender o que é a linguagem. Aquele sistema, aquela máquina meio que ela vai trabalhar mais com a questão mais sensorial, né? Ela vai ver os batimentos cardíacos e vai, através disso, vai em uma série de cálculos matemáticos definir se a pessoa está mentindo ou não. Eu, sinceramente, não sei se aquilo aí é 100% de certeza. Acredito que não é 100%. Se ela dá uma acelerada no coração, pode ser que ela esteja mentindo. Mas também é tão descarada Que consegue ser tão acostumada a mentir. Então, Aí a população justamente, tem pessoas que mentem e isso é um estudo que acontece, isso é verdade. Quanto mais você mente, menos propensão você vai ter, o seu corpo menos vai ficar propenso a mostrar que você está mentindo. Se você mente descaradamente e somente, aos poucos, o seu corpo, a sua linguagem corporal
já não vai mais identificar aquilo como mentira. Então você já começa a passar pelo não, através da sua linguagem corporal, aqui você já não consegue ser identificado se você está mentindo ou não. Isso acontece muito com os psicopatas. Psicopata mente na cara dura e você não sabe. Não é verdade? E além disso, quando a gente vai, a linguagem tem funções, a linguagem serve para a gente como instrumento da realidade, da gente atuar no mundo. Aí a gente vai entrar na distinção, que é a primeira distinção que a gente vai fazer. A linguagem e a língua são coisas diferentes. Isso tem que ficar claro para a gente também. Por quê? O que é a língua? Não, isso é linguagem. O que é a língua? A língua é uma determinada convenção social. O que seria a convenção social? É quando todos nós decidimos que vamos fazer determinada coisa. A língua é justamente essa capacidade do ser humano, é uma expressão da linguagem. Para começo de conversa, podemos dizer assim. Uma definição que a gente tem também em alguns dos autores que eu consultei, é que a língua é um sistema, um conjunto organizado e opositivo de relações, adotado por determinada sociedade para permitir o exercício da linguagem entre os homens. Fato social por excelência. É aquele acervo de sons, estruturas vocabulárias e processos sintáticos que a sociedade põe à disposição dos membros de uma comunidade linguística. É a concretização da linguagem, ou é a expressão da linguagem. Enquanto a linguagem é essa capacidade inata do ser humano, e é geral, todos nós temos, a língua não é de todos. A língua pode realmente, algumas pessoas podem não adquirir o dom da língua, de se expressar por meio de uma língua específica. Quem nasce mudo e surdo não consegue aprender, não aprendeu a se expressar por meio de uma linguagem específica. Isso para abordar essa definição seria a conformação social que dá nome aos objetos. Por exemplo, isso aqui foi normatizado na língua portuguesa que é um banco. Aquilo é um vaso. Aquilo é um púlpito. Então você tem esse acordo comum, estrutural, que forma a língua para que se possa comunicar entre os seus semelhantes. Até para ficar mais claro, quando a linguagem é a capacidade do ser humano. A língua é a manifestação dessa capacidade na realidade concreta, no mundo real. Quando eu estou falando, esse é o momento que eu estou utilizando essa capacidade inata que eu tenho, que é a linguagem. Então, a linguagem é essa capacidade que todos nós temos. A língua é a manifestação dessa capacidade no tempo e no espaço, quando eu passo a falar. E é um fato social. Por quê? Porque a língua, você adquire ela com o tempo. Você nasce com a capacidade de falar, mas você precisa desenvolver essa capacidade. É aquilo que nós chamamos de aquisição da linguagem. Português, inglês. Isso, e não apenas isso, mas a própria capacidade de nós, no nosso desenvolvimento como ser humano. A criança, até os 3 anos, quando ela chega nos 3 anos, ela já está dominando a linguagem. Ela pode até não se expressar muito bem, mas ela já tem vamos dizer, um vocabulário guardado, armazenado na sua memória, suficiente que ela vai levar para a vida toda. Ela só vai saber organizar essas palavras. Mas tudo que ela tinha que absorver da linguagem, ela já absorveu. As regras, a maneira como ela vai se expressar, ela já aprendeu. Ela só vai agora aprender, ela já absorveu, agora ela só vai começar a utilizar aqueles nos determinados contextos. Então, percebe que a linguagem, ela tem a língua, a gente adquire com o tempo. Por isso que ela não é de todos. A língua, quem nasce surdo e mudo, talvez não adquire a capacidade de falar. Pessoas que nascem fora de contextos sociais, fora de um relacionamento com outras pessoas, tem um caso muito famoso de 2 meninas que foram criadas no meio de lobos, no meio de animais, e elas, quando cresceram, se comportaram como animais. Elas se comportavam como animais e não sabiam falar, porque elas não viveram no meio da sociedade. Elas não tiveram a oportunidade de aprender uma língua nativa, aprender uma língua no qual fosse a sua língua nativa. Elas começavam a apenas se expressar por meio de sons, gemidos e por meio e a forma como elas se relacionavam também era com o comportamento animal, porque a língua tem esse fator social.
A língua ela acontece por meio apenas das relações sociais. Justamente porque a língua, quando a gente adquire uma língua, a gente não está adquirindo qualquer língua, mas é uma língua específica. No nosso caso, a gente adquiriu a língua portuguesa. Nós aprendemos, somos falantes do português brasileiro, não é? Essa foi a língua que nós adquirimos no momento que nós nos desenvolvemos. Então, a gente entende que a língua ela é distinta da linguagem justamente porque ela é a manifestação da linguagem. A linguagem é a capacidade do ser humano de falar. A língua é a sua realização no tempo e no espaço, uma língua específica que é adquirida por meio das relações sociais. E aí a gente vai entrar então nos atos de fala. O discurso é a língua no ato. A gente vê que existem 3 camadas quando a gente vai de linguagem. Geral, capacidade que todo ser humano tem. Mais específica, a língua, que é esse fator social, esse fato social, na verdade, que a gente adquire essa língua por meio das relações sociais, e a língua pressupõe a comunicação, então é apenas no meio social. A gente tem que entender língua nessa questão do meio social. E os atos de fala, o discurso, que é falar propriamente dito. E aí a gente entra na parte da própria estrutura da língua. Quando a gente fala dessa parte mais articulatória, quando a gente fala do nosso aparelho fonador, isso está envolvendo os atos de fala, a forma de se falar. E aí vai variar de pessoa para pessoa também. Tipo, todos nós temos os mesmos aparelhos fonador, etc. Mas nem todo mundo fala igualzinho. Todo mundo fala o português brasileiro. Mas todos nós falamos certos... tem pessoas que falam porta, outras pessoas que falam um porta mais no interior. Todos nós estamos falando a mesma língua, mas existem certas distinções que é característico de cada ser humano. É individual. Então, a gente pega 3 campos na linguagem. Maneira geral, estudo a linguagem como a capacidade do ser humano. A linguagem como um fator social, e aí, neste caso, de ser um fato social, essa capacidade de adquirirmos uma linguagem específica no meio social, e se a língua ser esse produto social, não é um produto individual, mas é social, porque acontece por meio das nossas relações, eu preciso crescer no meio de uma sociedade para que eu possa adquirir essa língua. E temos, então, a linguagem no seu sentido individual, que é a minha capacidade particular de falar, quando eu mesmo gaguejo. Ou, às vezes eu troco muitas palavras, tenho uma dificuldade de falar. Aqui é uma capacidade, é algo muito individual meu. Ou quando eu falo determinadas palavras que são comuns aqui, que são comuns no Nordeste, mas não são comuns em São Paulo. É algo muito mais característico meu e coisa do tipo. Então, a gente vai ver que a linguagem ela tem o discurso, que é a língua no seu ato, na sua execução individual, e aí esse campo a gente estuda os problemas de articulação, quando a criança não está sabendo falar. É esse ponto, é este campo, a questão individual da criança. E aí, quando a questão do estilo, quando a gente fala, cada pessoa tem um estilo diferente de falar, entra nessa parte do discurso, do ato de fala. Nesse caso, como o nosso país é grande, tem uma diversidade de porcentagem diferente, igual na região do Nordeste, o pessoal fala muito com sotaque nordestino, e tem a região sul, que é outro jeito que eles falam. Mas só que tem uma coisa, quando parte da linguagem formal, todos escrevem iguais? Sim. Por quê? Porque é a mesma coisa que quando a gente pega o português de Portugal. Alguém já ouviu um português de Portugal? O português de Portugal? Um português falando português? Eu não consigo, eu particularmente não consigo entender. É difícil de entender. Mas pega o texto deste mesmo português de Portugal, ele escrevendo. É o mesmo texto que o nosso. É o mesmo português, mas a maneira como ele articula as palavras, ele dando predominância às consoantes, enquanto nós damos predominância na nossa língua às vogais, percebe que a gente fala as vogais abertas, a gente deixa muito mais evidência às vogais. Banana, a gente está enfatizando as vogais. O português de Portugal, eles enfatizam mais o quê? As consoantes. Então, a gente quase não escuta as vogais. Por isso que a gente tem dificuldade. É muito mais, quando vai falar telefone. Eles dão mais ênfase no T e no F, e não no E. Então, a gente vê que há uma certa, uma dificuldade justamente na maneira como eles articulam
porque é diferente do nosso. Mas a forma como se escreve, a gente entende facinho. E aí, aqui no Brasil, é a mesma coisa. Todo mundo pode falar com um sotaque diferente, mas na maneira de escrever, todo mundo vai se entender. Porque isso é mais uma questão particular. Isso. E caminhando então para o nosso fim, a gente falou apenas desses conceitos, esses assuntos mais introdutórios. A gente falou então o que é a língua, o que é a linguagem, o que é então a língua. Existem então 3 níveis: geral, linguagem; social, língua; e individual, que é o discurso, atos de fala. Discurso, atos de fala, individual. Língua portuguesa, língua inglesa. Social, é o que acontece na sociedade. Porque só existe língua onde há uma sociedade. Porque é uma convenção social. Todo mundo tem que decidir, vamos dizer de maneira chula, todo mundo tem que decidir que determinadas palavras significam determinadas coisas. É social. E geral, a capacidade humana de todo mundo falar. Linguagem. Para a gente encerrar, então vamos para o assunto: o que é gramática? E aí a gente encerra porque a gente trata desses 2 pontos. O que é gramática e o que é linguística? O que é gramática, gente? Vocês sabem, já ouviram isso na escola? O que é gramática? O que é? Teoricamente, se a gente pegar a um modo mais técnico, a gramática são essas regras que regem a nossa língua. Se eu não disse uma palavra que não fazia sentido nenhum, caí ontem e amanheci doente. Não faz sentido. Porque a gramática é justamente as regras que regem a nossa língua. Quando eu respeito essas regras, quando eu digo, por exemplo, presbítero Jefferson, hoje você comprou uma TV, ou você trouxe uma TV para a igreja. Eu estou respeitando umas regras da minha língua portuguesa que eu adquiri. Que é o quê? Eu estou respeitando a estrutura de ter sujeito, de ter verbo, de ter objeto. O presbítero Jefferson, quem é o sujeito? O presbítero Jefferson. Ele comprou. Comprou o quê? Uma TV. Então percebe que existe uma regra, uma ordem na palavra. Sujeito antecede ao seu objeto. Isso, e aí percebe. Não vamos dizer orações, porque orações é apenas uma das divisões da língua. Quando a gente fala de gramática, a gramática é as regras de maneira geral que regem a nossa língua. Se eu falar inglês, o inglês tem uma regra diferente da do português. Por exemplo, se eu digo, fui na padaria, eu estou explicitando o sujeito. Quem é o sujeito? Eu. Só que eu não estou explicitando, eu estou dizendo fui. Não estou dizendo eu fui na padaria. E se eu não me engano, no inglês, geralmente você sempre tem que explicitar o sujeito. I am, I não sei o quê, é muito I, sabe? Tem que ficar explicitando. Eu fui, eu fiz. E na língua portuguesa não precisamos. Ou seja, é uma regra da nossa língua. E essa regra não foi nós que criamos. É algo que é característico do desenvolvimento natural da língua. Não é nós que dizemos que determinada coisa é assim, mas é algo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Esta regra. E são estas regras que os gramáticos vão observar, descrever e compilar em um manual, que é o que nós chamamos de gramática normativa. Então, a gramática normativa, e eu trouxe algumas, essa aqui é a que a gente transcreveu para a apostila deste autor. Isso aqui é uma gramática, que nós chamamos de gramática, um livro das regras da língua portuguesa. Então, os gramáticos, eles vão fazer o quê? Observam a língua, descrevem essas regras e mostram, então, as maneiras como o brasileiro fala. E existem, então, vários tipos de gramática. Não sei, agora, eu falo gramática no sentido de livro, de compilação das regras. Existem vários tipos de gramática. A gramática normativa, que é aquela que nós entendemos como a maneira correta de se falar. Mas também existem as gramáticas que são gramáticas descritivas, que é justamente apenas a descrição da língua. Eu não vou me preocupar se determinada forma de falar está errada ou certa, eu só vou descrevê-la. Os gramáticos normativistas, eles vão dizer que não. Existem maneiras corretas de falar e maneiras que estão erradas. Por quê? Porque eles vão descrever uma língua específica. Os gramáticos normativistas, eles vão descrever a língua dos eruditos, dos estudiosos,
dos intelectuais, a maneira como os intelectuais, as pessoas escolarizadas, as pessoas que são, vamos dizer, que têm uma certa erudição, falam, é a maneira que eles vão entender que é correta de se falar e que deve ser a regra geral para a maioria. Por quê? Porque eles tiveram a educação, eles sabem dominar, eles têm o domínio da linguagem. Então, é justamente por isso que eles pegam este grupo, descreve este grupo e entende que a língua deve ser, essa deve ser a norma, o padrão a todos nós seguirmos, se quisermos falar de maneira mais correta. E a gramática descritiva não. Ele vai apenas descrever a língua portuguesa sem se preocupar se determinada forma de falar é errada ou certa. Simplesmente vai descrever. Então, quando nós estamos estudando a gramática normativa, que é dentro desse campo. A maneira como os grandes pensadores, os intelectuais, as pessoas que têm uma erudição, uma bagagem cultural e educação, falam, e nós, então, buscamos falar da maneira como eles falam. Além disso, então, isso é gramática. É esse compilado das regras na língua portuguesa. Além disso, temos a linguística. A linguística é uma ciência que nós estudamos, geralmente se estuda quando se faz letras. A gente aprende mais conceitos de linguística do que de gramática. A linguística é o campo da ciência, que é uma ciência que vai estudar a língua. O objeto de estudo é a língua. Então, vai tratar como é que a língua se desenvolveu no tempo. O português aí nasceu do nada, assim, brotou. Ele teve um desenvolvimento. Ele começou lá no latim e foi se desenvolvendo e chegando até nós. Isso a gente vai ver na segunda aula, a história da língua portuguesa. Então, quem gosta de história, segunda aula é a história da língua portuguesa. Por que falamos como falamos e por que os portugueses de Portugal falam de uma maneira e a gente de outra? O que fez a gente falar desta maneira? Então, a gente vai entrar na segunda aula. Construir a nossa linguagem do dia para a noite. A gente vai trabalhar isso também nas últimas aulas, a questão do gênero neutro. Essa parte aí é complicada. E aí, além disso, a linguística, então, por ser a ciência que estuda a linguagem, ela vai se preocupar ela vai se desenvolver alguns campos que também nós vamos ver na gramática. Ela vai estudar os sons das palavras, fonologia. Ela vai estudar a forma das palavras, morfologia. Ela vai estudar a ordem das palavras, sintaxe. Ela vai estudar o uso dessas palavras, que seria a pragmática. E ela vai estudar o sentido dessas palavras, que é a semântica. Então, além disso, vai ter outras partes da linguística que estuda a lexicologia, que é a questão todas as palavras que existem em determinada língua. A terminologia, a filologia, que estuda também a questão da etimologia da palavra e do desenvolvimento das palavras. Então, é a ciência que vai se debruçar à linguagem, a uma língua. Isso é o campo da linguística. Quando a gente fala de estudo da gramática, geralmente os gramáticos vão se utilizar de vários estudos dos linguistas. Os gramáticos, porque eles vão descrever, mas eles precisam de um arcabouço teórico, que é o que os linguistas estudaram. Então, eles se utilizam dos linguistas. Então, isso é a linguística. O que nós vamos estudar, então, é a gramática. Vamos usar conceitos de linguística? Vamos. Como alguns que eu trouxe, essa questão de linguagem e língua, é muito trabalhada na linguística. E esses, então, são os pontos importantes desta aula. A gente deve... Agora é 10h44, a gente, então, encerra esta aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Chatinho, né? Língua portuguesa é legal. Gente, vocês colocam isso na cabeça de vocês. Vocês têm que chegar na casa de vocês, olhar no espelho e falar, língua portuguesa é legal, língua portuguesa é legal. Mas, então, na próxima aula, para a gente encerrar, a gente vai tratar sobre a história da língua portuguesa. E, a partir da terceira aula, a gente vai entrar nos campos da gramática. A fonologia, aí a gente vai entrar o que é sujeito, o que é objeto lá na sintaxe, o que é morfema, o que não é morfema, o que é radical. Coisas do português, propriamente dito, a gente vai entrar pesado a partir da terceira aula. A segunda aula a gente vai estudar a história da língua portuguesa. Então, venham para vocês aprenderem por que vocês falam o português de hoje, como é que ele deu origem.